Pelo menos 10% da população mundial sofre de perda de audição. Aqui no Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. E o excesso de barulho no dia a dia aumenta ainda mais estas estatísticas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o volume de ruído suportável é de até 70 decibéis. Mas em uma oficina como essa, o barulho é tanto que o ruído pode chegar até 95 decibéis. A gente vai entrar agora aqui dentro dessa oficina e tentar conversar com os funcionários nesse volume, o volume normal. Será que eles vão entender a gente? Vamos lá. Tudo bem? O senhor faz orçamento aqui do que serviço? Não dá para ouvir nada. É muito difícil com esse barulho. Isso porque aqui do lado o que tem? É um compressor? É o compressor de ar. Ele sempre fica ligado durante o dia? Como que funciona? Ele fica ligado constantemente. O som é uma vibração, tá? Então ele entra pelo ouvido, são dois mecanismos, o neurológico e o condutivo. O condutivo, o som entra pelo ouvido, passa pela membrana timpânica. Lá dentro, a gente tem 3 ossículos em que vai acontecer a vibração desses ossículos. E aí o som passa pela cóclea e daí vai pelo nervo auditivo, tá? Então a gente tem a condução do som e também tem a parte neurológica, que vai através do nervo auditivo até o cérebro, até o encéfalo, que processa as informações e a gente escuta. Então, nesse caso, nesse processo que você explicou, quando o som está muito alto, o que é prejudicado aí nesse caminho? É a cóclea. A cóclea é o órgão da audição. É um órgão que ele, cientificamente falando, tem células ciliadas externas e células ciliadas internas. As primeiras células a serem lesadas são as células ciliadas externas, que o som alto, o ruído começa a lesar. Então, a cóclea sendo lesada, aí automaticamente o nervo auditivo que está ligado à cóclea, ele também já vai sendo lesado. Algumas fibras vão sendo lesadas até que a informação já não chega mais ao cérebro como deveria chegar. Na sua casa, quando você chega, você quer ficar naquele silêncio ou você ainda fica com a televisão alta, faz no meio do barulho? Na casa fica mais tranquilo. Pra tentar descansar um pouco a cabeça também. Com certeza. Pastor Felipe Feitosa aceitou nosso desafio de falar sobre a morte e sobre temas que envolvem essa questão, alguns tabus e algumas situações bastante polêmicas e discutíveis, né? Depois de fazer com que a filha de Jairo levantasse, Jesus estabeleceu a chance de Lázaro voltar à vida depois de estar até em estado de putrefação. Deve ter sido realmente um motivo assim de colocar lá fariseus e outros tantos em dúvida com relação à divindade dele, né? Agora, isso pode dar algum tipo de ilação para que os nossos irmãos espíritas encontrem princípios bíblicos para proclamar com tanta firmeza que existe reencarnação, pastor? Dr. Cataldi, a gente respeita muito todas as religiões, em especial os nossos irmãos espíritas, mas toda a fé cristã ela deve ser fundamentada na Bíblia. E a Bíblia ela não apresenta nenhuma informação a respeito da reencarnação. Tanto é que o próprio Lázaro, né, ressuscitado no 4º dia, isso é uma comprovação de que ele estava realmente morto, porque a catalepsia, né, é um tipo de doença que pode parecer com que a pessoa esteja morta, mas já naquele momento ali, passado esse período, sabia-se que uma pessoa estava morta e realmente Jesus ressuscitou com o seu poder a pessoa de Lázaro e ele ressuscitou em carne, assim como o próprio Senhor Jesus também, ao 3º dia, ele ressuscitou em carne. Tanto é que a história bíblica nos conta, o Evangelho nos conta, que ele pediu para que Tomé tocasse em suas mãos. E Tomé realmente, reconhecido como incrédulo, né? Ele toca nas feridas de Jesus ali, comprovando de que existe ressurreição.
Então a Bíblia é muito clara com o que acontece após a morte em Deus. E a esperança é exatamente essa, é a ressurreição. A Bíblia não fala de reencarnação. Existe inclusive a expressão, né, o teste de São Tomé, é aquele que só acredita vendo, precisa ver para crer. Mas nós estamos falando de um tema muito interessante também, que é a ressurreição. Qual é a recompensa para quem vai participar da primeira ressurreição, pastor? Sim, o livro de Apocalipse, o capítulo 20, né, ele fala desse momento aí, que é o momento que culmina com a volta do Senhor Jesus, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 também, nos diz que nós devemos consolar as pessoas com essa bendita esperança, que é a mensagem da volta do Senhor Jesus. Então, todo aquele que crê em Jesus, que entrega a sua vida para Ele, essa pessoa, ela pode ser ressuscitada pelo poder de Deus para viver a eternidade com Cristo. Então, essa é uma esperança que nós devemos realmente espalhar para as pessoas, porque esse assunto da morte, ele traz muita angústia. Existem pessoas que vivem sonhando em reencontrar o seu ente querido, existem pessoas aí que visitam o cemitério como se elas pudessem ali, né, estar falando com alguém, mas a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9 ali, o versículo 5, o versículo 10, de que os mortos, eles não sabem de nada. É como se uma pessoa entrasse em coma. Tem pessoas que entram em coma, bate a cabeça, né, e fica ali alguns dias sem a sua consciência e depois volta como se ela estivesse vivendo naquele momento em que ela bateu a cabeça. Pode ter passado 5, 6 ou mais dias. E na volta do Senhor Jesus vai ser assim, uma pessoa que for ressuscitada, ela vai ser como um abrir e fechar de olhos, porque a Bíblia afirma que os mortos não sabem de nada, absolutamente nada. Eles dormem, essa expressão foi usada pelo Senhor Jesus, aguardando até aquele momento da primeira ressurreição, que é a bendita esperança de todo cristão. Falamos aí nessa história das pessoas que vão diuturnamente aos cemitérios rever seus mortos. Esse sentimento de saudade, ele tem algum sentido na Bíblia? Ele deve ser combatido? Ou não há problema a gente ter saudade de quem se foi? É natural o ser humano ter saudade, né? Porque ninguém foi criado para que se separasse, e a morte ela foi uma consequência do pecado. Então, por não conhecer a palavra de Deus, e ela é a fonte, né, de toda a esperança, de toda a fé, inclusive, e ela não ilude, então ela traz paz ao coração. Mas as pessoas, elas precisam ter a sua fé fundamentada naquilo que realmente traz alegria, traz realmente sentido, porque não há sentido, né, você acreditar, por exemplo, como a ideia da doutrina do inferno. A Bíblia não fala sobre esse assunto. A Bíblia diz ali que o inferno, embora fale de um fogo que parece ser eterno, mas não é. A palavra usada para essa duração do fogo do inferno, ele tem uma conotação para a expressão quando é usada para Deus, que é um tempo que não acaba, e tem uma expressão usada também para o ser humano. O ser humano, ele é limitado, então ele tem um período de nascer e o período de morrer. E esse fogo também é exatamente assim, né? Existirá, a Bíblia fala do juízo final, mas não é um juízo de um fogo que queima para sempre. Então, quando a gente busca a Bíblia, a gente busca entender esse assunto da morte, a gente sabe que a pessoa, ela não está sofrendo, ou ela não foi necessariamente para o céu ou para o inferno, porque a própria Bíblia, nesse capítulo 11 do livro de João, apresenta a situação em que Lázaro foi ressuscitado e Jesus não fala para ele, Lázaro, desça, ou Jesus não fala para ele, você que está embaixo, se você foi ruim, sobe. Ele fala, Lázaro, saia do túmulo. Agora, pastor, eu andei estudando o Apocalipse aí com o pastor Arilton, né? Eu gostei muito, foi um aprendizado extraordinário. Eu já li muito, mas nunca tinha tido uma ligação tão grande entre os temas.
E ali tem uma grande esperança para vivos e mortos, né? Tá em Apocalipse 21, a vinda do novo tempo, a volta de Jesus, numa nova Jerusalém. Descida da Nova Jerusalém. Qual é a grande esperança? Sim, eu vou aproveitar para... Eu citei alguns textos aqui, algumas ideias, na verdade, de cor, mas eu quero abrir a Bíblia exatamente nesse capítulo que o senhor comentou, e essa esperança, ela é algo assim que a gente não pode deixar de ter como um texto específico na nossa mente, né? O livro de Apocalipse, no capítulo 20, no capítulo 21, no versículo 4, diz ao que Deus vai fazer, especialmente quando estivermos com Ele, passando esse período que já é o início da eternidade. Diz assim o capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, elas passaram. Então, esse é um texto que nós temos que guardar no nosso coração, porque o desejo de Deus é que todo ser humano seja eterno e que todo ser humano ele tenha a sua esperança na ressurreição, porque a ressurreição é algo que todo cristão tem que crer, não necessariamente só na morte de Jesus, porque Jesus morre no nosso lugar. Mas Jesus, além de ter morrido, Jesus ressuscitou para que eu e você também tivéssemos a esperança de um dia ressuscitar. E por participarmos dessa esperança de Jesus, da ressurreição dele, nós vamos viver a eternidade com ele. E ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque todas as coisas serão passadas. Olha, eu fico encantado com o assunto aqui no Repórter Setorial. Nesta semana, você viu: aumentou o número de suplementos alimentares falsificados. Geração Y lidera mercado de trabalho. Passou dos 12 milhões o número de brasileiros desempregados. Estes são alguns dos destaques mais importantes da semana. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook. O Facebook é facebook.com/repórtersetorial. Aproveite e dê uma passadinha no nosso Instagram e no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/repórtersetorial. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.